aplicada à prática clínica. Obrigado, doutor, pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde a todos, ou quase boa noite, né? Começaremos na tarde e terminaremos na noite. Eu sou Marcelo Katz, eu sou cardiologista, eu faço assistência, mas eu também faço pesquisa, sou pesquisador há alguns anos nessa área de cardiologia comportamental ou saúde comportamental. Então a ideia hoje é discutir um pouco o comportamento. Está muito na moda comportamento em diversas áreas. Só para dar um exemplo, para quem não viu a notícia do ano passado ou não acompanhou, o Prêmio Nobel de Economia do ano passado foi um pesquisador, Richard Thaler, que estuda a área de economia comportamental. A questão comportamental tem uma aplicação enorme na saúde e para vocês que trabalham com tecnologia, então é uma coisa muito importante. A gente vai discutir de maneira informal e depois ao final a gente abre para discussão, perguntas, enfim, para a gente poder debater sobre o tema. Para contextualizar, não entrar direto na questão de comportamento, eu trago aqui alguns dados que eu considero alarmantes. E, nesse caso, dados da cardiologia, mas que se aplicariam a muitas outras situações, dados de custos em saúde. Quando a gente fala custos, a gente não está falando só do custo monetário, mas também o custo social, né? Hoje a gente investe muito em tecnologia e intervenções que tratam. A gente tem que tratar. Mas esses gastos, eles de alguma maneira não estão sendo feitos de forma eficiente porque as doenças continuam tendo uma incidência relevante, a gente gasta cada vez mais no tratamento, a gente tem resultados clínicos muito aquém do esperado. E esses gastos são crescentes e da forma como esses gastos se apresentam, eles são impagáveis em médio e longo prazo. Então, só para dar o exemplo, nos Estados Unidos, os custos para tratar a doença cardiovascular em 2010 são da ordem de 200 bilhões de dólares. E isso até 2030 vai quadriplicar quase para 820 bilhões de dólares. Então, nos Estados Unidos, assim como em outros países do mundo, a mensagem que surge desses números é que a gente, sim, continua investindo em tratamento, mas se a gente não mirar para a prevenção, um passo anterior, para que as pessoas não cheguem tão doentes, a gente vai continuar tendo um resultado social que não é bom e vai continuar gastando cada vez mais, o que é insustentável do ponto de vista do sistema financeiro. A alternativa é prevenção. E daí, a Sociedade Americana de Cardiologia, que é uma referência, publica em 2013 um documento cujo resumo é assim: não tem condições de se fazer prevenção bem feita se a gente não mudar o comportamento dos pacientes. Então, hoje nós vamos discutir um pouco sobre isso, o comportamento dos pacientes. Alguns outros dados interessantes. Os senhores sabiam que metade das 3 bilhões de prescrições anuais dos Estados Unidos não são seguidas da maneira correta? Provavelmente sabem, o problema de aderência ou adesão, tem esses dois termos, ele é gravíssimo. As pessoas não seguem aquilo que é recomendado. Não por acaso os tratamentos não estão funcionando, porque eles são testados de uma maneira nos estudos clínicos, mas quando eles caem no mundo real, eles não funcionam porque as pessoas não seguem da maneira que deverão seguir o tratamento. A baixa aderência às medicações, especificamente aqui em termos de doença cardiovascular, gera morbidade, mortalidade muito altas. Por exemplo, 125 mil óbitos nos Estados Unidos são relacionados à não adesão medicamentosa e os gastos 100 a 300 bilhões de dólares relacionados à não aderência medicamentosa, isso considerando todas as doenças, não só doenças cardiovasculares. Então, é algo, não seguir o que é prescrito, não seguir o que é recomendado, tem impacto, de novo, social e impacto econômico. E, do outro lado, se as pessoas seguissem aquilo que é recomendado, tanto do ponto de vista de medicação, tomassem medicação para o colesterol, tomassem direitinho as medicações para pressão, controlassem a sua dieta, olha aqui um aspecto comportamental, fizessem atividade física, outro aspecto comportamental, parassem de fumar, outro aspecto comportamental, reduzissem seu peso, outro aspecto de... Se tudo isso tivesse em níveis ótimos, a gente conseguiria reduzir em até 88% o risco de doença cardiovascular. A gente estaria fazendo prevenção eficiente, o que teria impacto social e econômico, e obviamente é isso que todo mundo quer. Então, na verdade, quando a gente fala de comportamento, a tradução na prática clínica de como o paciente se comporta
é a forma como ele leva o estilo de vida dele, se ele tem um estilo de vida saudável ou não saudável, e a forma com que ele lida com as medicações que são prescritas. Só que esse comportamento é algo extremamente complexo, né? E não depende, não tem uma fórmula mágica que faça o paciente mudar. É muito difícil mudar. O status quo bias, alguém já ouviu falar no status quo bias? O status quo bias é um viés que nós seres humanos temos de não querermos mudar. Né? Vocês são empreendedores, então vocês querem mudar, vocês querem inovar, mas as pessoas de maneira geral estão muito acomodadas e elas estão satisfeitas com a forma com que a vida delas é, e é muito difícil mudar. Dá trabalho, sair da zona de conforto. A pessoa que é uma pessoa sedentária, que trabalha, que cuida da casa, enfim, que tem inúmeras responsabilidades, é muito difícil para ela mudar o ritmo de vida dela e passar a se cuidar. Mas é preciso, né? Então, só para ilustrar um casinho, para a gente poder, a partir daí, discutir e entrar mais profundamente nas teorias, imagine uma paciente de 58 anos que é executiva, é casada, é mãe de 2 filhos, é estressada. E por que o estresse é tão valorizado? Porque o estresse hoje em dia é considerado como um fator de risco cardiovascular, tal qual a hipertensão. Então, estresse, ansiedade são fatores que são muito, que devem ser reconhecidos e tratados. Ela é hipertensa, ela é tabagista, ela é sedentária. E ela vem no médico porque ela está com uma dor lombar, uma dor nas costas e está com insônia. E aí, quando a gente avalia a dor lombar e a insônia, é só a ponta do iceberg. Tem tantas outras coisas por trás, né? Como é a vida dela, como é que está a vida dela em casa, no trabalho. Né? Será que ela não se cuida? Será que ela não faz atividade física? O fato é que as ciências do comportamento, elas são um ponto de partida. E comprovadamente, a doutora Karen Glanz é uma estudiosa dos Estados Unidos das teorias comportamentais. É fato que as iniciativas de promoção à saúde que se baseiam em teorias comportamentais, tanto em nível individual como populacional, elas são muito eficientes. Então, qual que é o insight inicial aqui para a gente discutir? Se as teorias comportamentais devem ser aplicadas no cuidado em saúde, em vários estudos que mostram que isso tem benefício, e hoje as novas tecnologias estão mudando a forma com que a gente entrega a saúde, né? Por que não pensar em embutir dentro de uma solução teorias comportamentais? Né? Então a ideia hoje é falar das principais teorias comportamentais que modulam comportamento, para dar algum arsenal para os senhores, para que quando desenvolvam uma tecnologia, pensem nessas teorias. Isso talvez tenha um engajamento maior por parte dos indivíduos e talvez tenha resultados clínicos melhores para essas soluções. A ideia é pensar fora da caixa, discutir coisas que estão aí no dia a dia, mas que a gente não para pensar habitualmente. Então, existem inúmeras teorias que tentam explicar comportamento. Se eu disser para vocês que eu não faço atividade física, vocês podem explicar o fato de eu não fazer atividade física de acordo com mais de 20, 30 teorias. Mas existem 4 que são as teorias mais utilizadas para explicar comportamentos. Elas se combinam e essas 4 teorias que eu vou apresentar para vocês de uma maneira bem prática, tá? E dando alguns, então, inputs que talvez vocês possam utilizar no seu dia a dia. As 4 teorias que eu vou apresentar hoje são essas: o modelo de crença em saúde, estágios de mudança, teoria cognitivo-social e o modelo socioecológico. Certo? Muito bem. Vamos começar com o modelo de crença em saúde. Esse é muito interessante. Para o indivíduo mudar o seu comportamento e, por exemplo, passar a fazer atividade física, precisa acontecer algumas coisas de acordo com essa teoria. Primeiro, ele precisa perceber que ele está em risco no momento em que ele está sedentário. Isso nada mais é do que educação em saúde.
né? Quando o indivíduo tem educação e saúde, ele consegue perceber os seus riscos, a sua situação, tanto do risco como de doença. Mas isso não é suficiente. É por isso que vários trabalhos que tentaram fazer educação e saúde, os resultados clínicos eles não são muito bons, porque só a educação per si ajuda, mas não é o principal. Uma vez que ele saiba que ele está em risco, então eu sou sedentário e eu sei que eu estou em risco sendo sedentário. A probabilidade de eu passar a fazer atividade física é um balanço entre os benefícios que eu entendo que eu tenha uma vez que eu passe a fazer atividade física versus as barreiras para eu começar a fazer atividade física hoje. E qual que é o problema em saúde? Nas doenças crônicas, isso é um problema. Os benefícios são em médio e longo prazo e as barreiras são hoje. Então, se eu começar a fazer atividade física, eu vou reduzir risco de infarto, de derrame, AVC, daqui a 10 anos. Mas é hoje que eu não tenho tempo, é hoje que eu tenho que entregar algo cujo deadline é hoje à tarde. É hoje que eu tenho que buscar meu filho na escola. É hoje que eu tenho isso, é hoje que eu tenho aquilo. Então, como existe uma diferença de temporalidade entre os benefícios e as barreiras, as pessoas vão deixando para amanhã, vão postergando. Começa semana que vem. Primeiro era agora no começo do ano, né? Resolução de 2018. Depois já ficou adiado para o carnaval. Não, depois do carnaval começa, porque agora eu tenho que terminar isso, aquilo, tenho que comprar material da escola. E isso é um problema sério, porque as pessoas deixam de se priorizar, né? Eu discuto muito com os pacientes a questão que a gente não tem tempo para aquilo que a gente não considera importante, porque se a gente considerasse importante, a gente arranjaria tempo, né? A outra questão é que para o paciente, né, ou para o indivíduo que quer se cuidar, vale muito a filosofia do socorrista na praia. O que é? Se tem alguém se afogando na praia, para o socorrista, para o salva-vidas ir lá e resgatar, em primeiro lugar, ele precisa saber nadar. Então, para alguém cuidar de tudo na vida, em primeiro lugar, ela precisa se cuidar. Então, quando a gente discute benefícios e barreiras, em relação aos benefícios, a gente precisa trazê-los um pouco mais próximo dos indivíduos. É certo que vai reduzir um evento em 10 anos, mas o benefício começa hoje. Tem que plantar a saúde hoje. Se você não plantar um pouquinho por dia, você não vai colher lá na frente, né? E as barreiras elas precisam ser identificadas, né? Elas precisam ser, muitas vezes, investigadas e como função do provedor de saúde, às vezes é até ajudar a superar as barreiras, né? E eu vou discutir um pouco com vocês estratégias para tentar superar as barreiras. Falando um pouco mais de percepção de risco, né, que é algo central aqui para a teoria, eu vou mostrar um trabalho para vocês que a gente fez lá no check-up do Einstein, 6.000 e poucos indivíduos, uma pergunta simples. A gente comparou a percepção que o indivíduo tinha do seu risco de desenvolver uma doença cardiovascular nos próximos anos com o score objetivo de risco. Quer dizer, em tese, ele deveria ter uma percepção que é próxima ao risco calculado. Olha só que interessante. Dos pacientes de alto risco, só 8% achavam que realmente estavam em alto risco. 91 ponto qualquer coisa por cento achavam que o seu risco era menor do que aquele calculado. Qual que é a mensagem disso? A mensagem é que, embora eu tenha falado para vocês que educação tem pouco efeito, ela tem um efeito importante, principalmente no sentido de calibrar riscos, né? Então, qualquer solução que vai tentar entregar saúde, ela precisa ter um conteúdo de informação para o indivíduo perceber que aquilo é relevante, aquilo pode ter alguma importância para ele. Uma outra questão da teoria é que, embora o tripé principal seja percepção de risco, benefícios e barreiras, obviamente outras questões externas podem acelerar esse processo e, principalmente, os fatores motivacionais relacionados a alguém próximo ou alguém de mídia. Então, por exemplo, quando eu tenho alguém próximo que tem um evento de doença, aquilo impacta as pessoas e elas vão procurar mudar por algum tempo. O problema é que elas não se sustentam
em médio e longo prazo, né? Várias das soluções que funcionam em curto período, até 3 meses. Depois de 3 meses, vai fadigando, né? Bom, ainda falando de percepção, isso é tão interessante que, por exemplo, essa foi uma survey nos Estados Unidos, uma pesquisa com adolescentes. A pesquisa perguntou para os adolescentes americanos como eles enxergavam o seu peso. Se eles enxergavam que eles estavam em sobrepeso, se eles eram obesos ou se eles tinham um peso normal. E aí, dos adolescentes obesos, só 1% se declarou obeso. 42% disse que estava em sobrepeso, aliás, que tinha peso normal, e 57% sobrepeso. Quer dizer, de novo, um problema de alteração na percepção. Daí a importância de a gente calibrar essas percepções para os indivíduos. Bom, em relação às barreiras, obviamente é importante calibrar a percepção e discutir as barreiras de uma maneira que vai além da questão individual. Então, eu vou retomar nessa figura mais para frente, mas a mensagem aqui é a importância do suporte social. Pessoal, hoje em dia, o paciente não pode se sentir que ele está sozinho. Ou ele tem família, ou ele tem amigos, ou ele tem família e amigos. E a família e os amigos, eles podem ser utilizados e devem ser utilizados para melhorar a saúde do indivíduo. E isso é um ciclo virtuoso, porque esse indivíduo depois vai ajudar amigos a melhorar. Como eu vou mostrar mais para frente, o ambiente social faz uma diferença enorme, tanto para o bem como para o mal. O ambiente social pode, de maneira colaborativa, melhorar a saúde de um grupo. Tem vários estudos de obesidade em que grupos conseguem performar melhor do que um indivíduo tentando emagrecer. No caso das barreiras, isso diz respeito a gente discutir, por exemplo, com a família, maneiras de suplantar as barreiras. Então, só para dar um exemplo, tinha uma paciente que era viúva, estava acima do peso, não se cuidava, não fazia atividade física e que ela cuidava dos netos durante todo o dia. E ela não fazia atividade física porque, no caso, a barreira era tempo. Ela não tinha tempo para descer no prédio dela que tinha esteira na academia. Quando a gente chama as filhas passam a se revezar para a mãe delas, essa avó viúva, descer na academia 2 vezes por semana e poder fazer a sua atividade física. Então, a relação médico-paciente, ou profissional de saúde-paciente, não é mais uma relação vertical, ela é uma relação numa mesma mesa e também não é mais uma questão individual, é uma questão de indivíduo com suporte social. É óbvio que mantendo o sigilo, mantendo as questões que dizem respeito à relação médico-paciente, mas a família pode e deve ser envolvida para ajudar a suplantar barreiras. A segunda teoria comportamental que eu vou contar para vocês é a teoria de estágios de mudança e provavelmente vocês já ouviram falar nessa teoria. Ela se aplica a alguns comportamentos, mas o principal é para o tabagismo. Ela diz assim, todo mundo que precisa mudar, ou seja, que tem um hábito que não é saudável, se a gente colocou numa sala e avaliar se eles estão no mesmo estágio de aptidão para mudança, eles não vão estar. E isso a gente precisa respeitar. Porque tem indivíduos que ainda estão na fase pré-contemplativa daquela mudança, eles não estão nem pensando. E daí você pode fazer o que você quiser. Se eles estão pré-contemplando, não vai ter efeito. Eles têm outras prioridades nesse momento. Até o momento que acontece alguma coisa, ou ele tem um insight e ele começa a contemplar, sabe, eu acho que eu poderia parar de fumar. Acho que seria interessante eu parar de fumar. O próximo passo é ele planejar, ele preparar. Então, ele não só pensa em parar de fumar, como ele começa a preparar. Eu vou no médico, eu vou usar goma de mascar, vou pedir ajuda. E ele se cerca daquilo que ele acha necessário, ele tem ajuda e ele ele entra na fase de ação. Ele adota o novo hábito de não fumar. Ótimo. Qual é o problema? O problema é essa fase 5.
a taxa de recidiva, quer dizer, a taxa de voltar a fumar é altíssima. Quando a pessoa muda, é difícil a gente manter, né? Essa fase de manutenção é uma das fases mais difíceis. E esse caminho da fase contemplativa, mas principalmente da ação para a manutenção, que é um caminho que vem para cá, aí volta, aí vem, volta, aí ele para de fumar, ele volta a fumar, aí ele voltando a fumar, ele começa a preparar de novo a nova parada de fumar, ele para. Esse caminho para cima e para baixo, isso tem como ser otimizado para o paciente se manter livre do tabaco. E uma das coisas que a gente mais pode trabalhar, e isso seguramente vocês já tiveram acesso com alguma outra definição, é a autoeficácia de um indivíduo. O que é a autoeficácia de um indivíduo? É a confiança que ele tem na sua habilidade de adotar e de manter um hábito saudável, né? Quer dizer, apesar dos obstáculos, apesar das barreiras, ele fala assim, eu sou capaz. E ele consegue. É quase uma autoconfiança, mas é um pouco diferente. E isso é muito função de metas que ele recebe e de feedbacks que ele recebe. Nós somos movidos por desafios. E uma vez que nós atingimos os desafios, atingimos uma meta, o que a gente gosta? Do curtir, do like, do feedback. Então, isso é um pouco o que tem, por exemplo, com a gamificação, né? A gamificação trabalha um pouco isso. No momento em que a gente estipula metas tangíveis para os indivíduos e que eles atingem, o feedback faz com que ele se sinta ainda mais motivado, trabalhe a autoeficácia dele, e isso faz com que ele vá buscar o próximo passo. O modelo de check-up do Einstein percebeu isso há uns anos atrás. Obviamente, a decisão estratégica envolveu uma série de outros aspectos, mas de maneira simples, o indivíduo chegava no check-up e era atendido e se identificava 5 problemas. E se recomendava soluções para os 5 problemas, mas os resultados clínicos não eram tão bons. Então, o que o check-up fez? O check-up entendeu que quando você identificava os 5 problemas, cada um dos problemas estava em uma fase de estágio de mudança. Tinha o problema do indivíduo ser sedentário, ele não estava nem aí, ele não estava pensando em mudar. Mas tinha o problema dele ser tabagista e ele queria mudar e queria ajuda para mudar. Então, o check-up mudou o seu modelo focando nas intervenções que os indivíduos estavam contemplando e gostariam de mudar naquele momento. Isso teve sucesso, teve resultado. Por quê? Porque no momento que você muda um fator, aquilo trabalha a autoeficácia do indivíduo e funciona como um ciclo virtuoso. Contamina positivamente os outros hábitos. Quem aqui já não foi para a academia e se engajou na academia e percebeu que quando para de fazer exercício, também muitas vezes abandona a dieta? Óbvio que tem as pessoas que é o contrário, porque vão à academia, acham que estão livres para poder comer qualquer coisa. Mas, de maneira geral, quando as pessoas estão se cuidando em relação ao exercício, eles estão se cuidando em relação à dieta, e quando eles largam uma coisa, eles largam as duas. Então, o fato da gente adotar um hábito saudável e ter êxito nessa mudança, isso mexe com muitas coisas positivas dentro de um indivíduo e fazem com que ele se sinta preparado para mudanças em outros domínios, tá? Então, estratégias para manter o indivíduo na fase 5, que é da manutenção, tem que obrigatoriamente ter interatividade, ter feedbacks, ter desafios, e isso ser um contínuo, né? Os estudos clínicos que mostraram sucesso em algumas intervenções e que depois eles falham ao longo do tempo, é porque ao longo do tempo esses feedbacks vão ficando mais espaçados, o contato vai sendo perdido, o indivíduo vai deixando para lá o hábito saudável. Ixi, acho que deu um problema técnico, só um minutinho.
Então vamos lá. Peço desculpas para quem está vendo ao vivo, mas ao vivo tem dessas coisas. Então, é muito importante a gente trabalhar a motivação, a autoeficácia para a gente manter os indivíduos nessa fase 5. É fundamental. Bom, e aí entra, essa é uma ferramenta simples, obviamente que não é só para ilustrar a importância do engajamento, né? Vocês já ouviram falar também no termo engajar o paciente, empoderar o paciente. O indivíduo, paciente, ele é o centro principal do tratamento e ele deve perceber que ele é o personagem principal e que todas as outras intervenções que a gente faz, elas são complementares às iniciativas que ele toma no sentido de se cuidar. De um lado, existem as medicações, mas de outro, existe o papel dele em fazer tantas outras coisas que muitas vezes têm mais benefício até do que as próprias medicações, certo? E daí, quando a gente chama o paciente para o seu tratamento, e essa é uma ferramenta de engajá-lo, quer dizer, ele marcar onde ele está em cada um desses aspectos, né? E ele fazer um compromisso de onde ele quer começar primeiro, e aí ele volta, por exemplo, ele estava muito acima do peso, ele perdeu todo o peso que ele precisava no espaço de 1 ano, foi uma perda lenta, mas foi uma perda efetiva, e ele é um verdinho agora, aquilo, primeiro, a gente engajou o paciente porque ele que marcou, ele que se comprometeu, ele que falou que assumiu o compromisso de mudar. E quando ele chega aqui no verdinho, ele fica tão feliz que ele olha aqui, por exemplo, um vermelhinho, assim, mas espera aí, então, já que eu melhorei lá, por que eu não posso também melhorar nesse daqui? Tá? Então, ferramentas visuais, essas coisas que o paciente marca, que o paciente se compromete, isso é interessante porque ele vai atrás, ele gosta do desafio. Bom, a terceira teoria que eu vou discutir com vocês é a teoria cognitivo-social, de Bandura. O que de maneira simples essa teoria diz? Nós aprendemos com o que acontece com a gente ao longo da vida para a gente modular nosso comportamento e aprendemos com o ambiente social que nos cerca para modular nosso comportamento. Isso também, para o bem e para o mal. Tá? Então, o grupo tem um peso enorme na mudança comportamental de um indivíduo. Tá aí os grupos para cessação de álcool, tá aí os grupos para redução de peso, que são grupos e que têm sucesso enorme. Né? Então, esses 3 domínios, eles interagem, comportamento, indivíduo, ambiente social, a gente acaba aprendendo com o que aconteceu com a gente vai modular nosso comportamento e com o próximo. E esse exemplo aqui é um exemplo que traduz isso, eu poderia mostrar N outros aplicativos, mas esse eu sempre mostro, não tem nenhum conflito de interesse com a Nike. Porque ele trabalha primeiro, aliás, ele trabalha vários aspectos disso que a gente está conversando. Primeiro, ele desafia o indivíduo. E quando o indivíduo consegue performar aquilo que ele desafiou, ele dá um feedback. Parabéns, você conseguiu correr 10 quilômetros, né, com aquela voz e tal. Aí o que ele fala? Ele sugere um novo desafio, um pouquinho maior do que o anterior. Eu tive um paciente uma vez que chegou no consultório, ele tinha visto ele uns 2 anos antes, ele estava sobrepeso, ele chegou magro, porte atlético. Eu falei, o que aconteceu? Não, vou correr uma meia maratona. Meia maratona? 21 quilômetros. Como? Eu te vi há 2 anos, estava sedentário. Não, aplicativo da Nike. Óbvio que não deve ser assim, sem supervisão médica, mas o aplicativo foi capaz de engajá-lo, de desafiá-lo, e ele foi aumentando o desafio dele, e ele foi recebendo feedback, e aquilo foi motivando ele cada vez mais, e ele foi subindo e foi melhorando. Então, essa coisa de desafiar, quando pega onde precisa pegar, e dá um feedback na dose certa, isso é muito interessante. Agora, esse aplicativo, ele tem outras coisas. Então, estou lá, o Marcelo Katz, corri 8 km, estou me sentindo o máximo, eu abro a minha rede social e eu vejo que o fulano correu 12, pô. O outro correu 15. Né? Então,
essa interação do grupo, quando você olha o grupo, você fala, faz o benchmark com o grupo, no bom sentido, tudo construtivo. Eu falo assim, corri 8, mas acho que eu posso correr mais, porque meu amigo correu. De novo, entra a questão do suporte social, da rede social, de aprender e modular comportamento de acordo com a rede. Finalmente, para a gente ter tempo depois também de discutir, ainda não estou terminando a aula, mas a gente vai ter bastante coisa para conversar. O modelo socioecológico, ele também apresenta o ambiente como um ambiente modula o comportamento do indivíduo, mas é um ambiente muito mais a questão física do ambiente, a questão da localidade, das condições socioeconômicas, do que a questão social, tá? Então, ele vai para os níveis, por exemplo, de influência organizacional, comunitária, políticas públicas. Então, por exemplo, se eu quero fazer com que uma comunidade tenha uma saúde cardiovascular melhor e que tenha uma dieta saudável, se aquela comunidade não tem acesso, quer seja por questões sociais, quer seja por questões geográficas, a comida saudável, então eu tenho que mudar a minha política pública para tentar interferir na saúde daquela população. Quando eu coloco alimento, que é alimento não saudável, mais barato do que o alimento saudável, de alguma maneira, eu estou fazendo com que a população não seja tão saudável, né? Então, isso que está nessa teoria. E aí, como exemplo, dessa teoria misturada com a teoria anterior, eu vou contar para vocês a história de como a epidemia de obesidade nos Estados Unidos se espalhou. Isso publicado no New England, que é um dos principais jornais médicos, periódicos médicos científicos. Ele conta como a epidemia de obesidade se espalhou por 32 anos. E aí, essa é uma ferramenta gráfica e vou explicar para vocês. Na década de 70, praticamente vocês veem verdinhos escuros, bolinhas com verdinhos escuros. Então, essas bolinhas ligadas são clusters, são pessoas que se conhecem, têm alguma relação ou de amizade ou de familiar. E bolinha verde assim pequenininha, como era na década de 70, são pessoas de peso normal. Na década de 80, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas começa a aparecer umas bolinhas maiores, verde mais claro. Essas bolinhas que surgem ainda de maneira espalhada são pessoas obesas e que começam a aparecer de maneira aleatória na década de 80. Na década de 90, fica patente que existe uma clusterização das bolinhas amarelinhas, das bolinhas verde clarinhas, né? Então aqui nós temos um grupo de pessoas acima do peso, aqui um grupo de pessoas, e sempre as pessoas ligadas, ou seja, sempre as pessoas com relação social. Isso na década de 2000 fica ainda mais patente. E isso é um trabalho que foi publicado e muito citado, e tem todo um trabalho estatístico em cima dele, e mostra que, de fato, as pessoas que têm relações sociais com pessoas que estão com peso acima do que deveria ser, elas acabam evoluindo também com aumento de peso. E aí tem uma questão social e tem uma questão também ecológica de onde elas moram, onde elas se encontram, mas prevalecendo a questão social. De novo, usar um grupo... que a gente usa o grupo para o grupo ser saudável. Quando eu melhoro a minha saúde e eu estou inserido num grupo, eu tenho um poder enorme de melhorar a saúde de todo o grupo e isso contamina positivamente todo esse grupo. Bom, falando um pouquinho mais da praia de vocês, eu me atrevi a falar um pouco de engajamento, né? Engajamento em tecnologias. E óbvio que isso é a área de vocês. Mas no cenário atual, e eu vejo isso muito, observo muitos pacientes, as páginas elas são visitadas talvez numa quantidade maior de páginas, mas de maneira muito mais superficial. As pessoas não se engajam, não se aprofundam, né? Surge a questão, ou a ciência do user engagement, né? Que vocês devem estar habituados e para quem não está, vale muito a pena se aprofundar, porque é muito interessante. O user engagement tem muito a ver com a tecnologia cativar o indivíduo. Então, na minha cabeça faz sentido, de um lado, a tecnologia cativar o indivíduo, e do outro, essa tecnologia ser embutida com teorias comportamentais, por uma vez esse indivíduo ser cativado, ele poder
melhorar os seus hábitos. Daí tem N trabalhos falando de usabilidade de tecnologias, mas, por exemplo, esse do grupo da Duke, eles pegaram voluntários, 5 ou 6 voluntários saudáveis, 5 ou 6 voluntários com insuficiência cardíaca, e eles mensuraram 11 indicadores de saúde através de 4 devices e um aplicativo de dieta. E aí eu vou voltar na conclusão, mas isso aqui basicamente era o desenho do estudo, né? São os 4 devices e as tecnologias de transmissão de dados e uma série de dados aqui avaliados. Aqui tem a referência para depois quem se interessar, mas o resultado foi que o estudo sugere que em algum momento ocorre uma fadiga do device, né? Os indivíduos transmitem por algum tempo e depois largam, né? São poucas as coisas, as soluções que realmente cativam, que realmente despertam o interesse e que esse interesse persiste. Então, isso é um grande desafio, né? Como cativar o indivíduo, né? Embutir teorias comportamentais nessas maneiras de entregar saúde. Então, em resumo, para a gente discutir, acho que a gente vai ter um bom tempo aí para discutir. As teorias comportamentais, elas devem embasar a implementação dos programas de saúde, incluindo as novas formas de entregar saúde, mobile health e health. As teorias têm que ser combinadas. Educação em saúde calibra a percepção do indivíduo, é um primeiro passo para ele mudar. Engajar e empoderar, porque isso ajuda a quebrar as barreiras dos indivíduos. Interatividade, a questão de metas e feedbacks, fundamental. O indivíduo não é o indivíduo. O aspecto individual ele tem que ser expandido para o âmbito familiar, de trabalho, social e ambiental. Obrigado. Estou aberto para perguntas. Perguntas? Claro. Parabéns. Obrigado. Sobre a questão do engajamento em relação aos aplicativos, eu vejo que a diferença entre os aplicativos que tem algum contato com o humano por trás do aplicativo que é só o aplicativo, por exemplo, o Nightline. Tem alguma diferença? Você viu alguma diferença na literatura em relação a isso, do aplicativo que tem um profissional de saúde por trás, do aplicativo que é só o aplicativo? Essa é uma boa pergunta. Assim, faz diferença o indivíduo perceber que ele não está falando com uma máquina, mas não significa que por trás não pode estar uma máquina. Interativa e preparada essa máquina está, né? Se ele percebe que não há interação no sentido de que algo inesperado foi respondido de maneira totalmente máquina, ele vai se desinteressando, né? Então você pode criar através de tecnologia respostas que quase pareçam humano, né? Isso é da área de vocês, mas eu acredito e faz diferença. Ele não gosta daquela coisa mecânica, né? Ele cansa. Você tem algum estudo que prova algum benefício desses aplicativos? Eu conduzindo especificamente não. Eu estudo a minha linha, apesar de estudar todas essas teorias, eu estudo muito percepção de risco e maneiras de modificar a percepção e o que está influenciando a percepção de risco. Tem alguns estudos na área de estresse e como o estresse modula a doença cardiovascular, mas estudos de intervenção nesse momento a gente tem até alguns planos, mas ongoing não. Tem alguma coisa hoje na literatura que esteja já mostrando que existem os benefícios ou ainda fica nessa do que vai usar 2 meses? Assim, desconheço no sentido de que, assim, de revisar a literatura... Não, assim, eu vejo bastante isso, pode ser que exista, mas eu desconheço alguma estratégia que promova benefício em longo prazo. Na verdade, essa é a busca do cálice sagrado.
as estratégias elas são tempo limitadas. E depois de algum tempo, eu não sei se acontece a fadiga da solução, eu não sei se o indivíduo, por uma questão comportamental, ele deixa de querer se cuidar, né? Você sabe que eu corria meia maratona e eu comecei com 9 anos. Você começou com... Eu comecei com 9 anos. Interessante. Exatamente. E eu era contra o aplicativo. Eu falava, nem a coisa tá... A gente não combinou, viu? Mas aí eu acho que você troca o comportamento. Então aí você fala assim, não, agora eu preciso de um grupo real. Você espera um grupo de corrida, e aí teu grupo de corrida te dá o benefício social. Então eu acho que é um conjunto que talvez quem siga essa linha a longo prazo. Quem já participou de corrida, né, sabe que tem a medalha no final, né? A gente é adulto, a gente quer a medalha, não é? A gente ainda quer a medalha. A gente quer pendurar a medalha, porque a gente quer mostrar para a gente e para várias pessoas que a gente é capaz de completar aquele percurso, qualquer que seja. Se eu não fazia nada e corri 5, tá ótimo. Se eu corri 10 e agora eu vou para uma meia, tá ótimo. Então, essa medalha ela tem um significado muito interessante. Isso pode ser traduzido de diversas maneiras, mas no final das contas não é nada do que um feedback. Né? A organização da competição te premiou, te deu um feedback, parabéns. A gente deveria dar medalha. Né? O paciente ele gosta de parabéns, porque não é fácil. Né? Nós somos profissionais de saúde, empreendedores, a gente lida com saúde, mas também nós somos indivíduos, somos seres humanos, somos pacientes ou somos indivíduos que queremos nos cuidar. A gente sabe como é difícil se cuidar. Né? A gente sabe que é difícil se cuidar. E quando a gente se cuida, a gente gosta do feedback. Né? Ah, perdi 2 quilos. Né? Perdi 3 quilos. Meu colesterol, ó. Agora eu estou correndo. Né? A gente conta nas redes sociais, nas rodas sociais, o que a gente está fazendo de atividade, de estratégias para melhorar a nossa saúde, assim, nesse nível de comportamento. Né? A gente estou correndo agora eu fui na academia, agora estou na academia. Então, de novo, né? O ser humano gosta de desafio, gosta de ser desafiado e gosta do feedback. E o problema é quando o desafio perde um pouco o sentido, né? Passa algum tempo e aquilo que era uma novidade, que era legal, que era gostoso, aquilo acaba sendo suplantado pelas coisas, as agruras do dia a dia, né? Já não entro mais no aplicativo porque não tenho tempo, agora o trabalho apertou e tal. Porque também as coisas não podem ser estanques, né? A coisa precisa ir ter uma metamorfose, ela vai se modificando, né? Uma solução que começa por uma coisa, pode ser que no meio do caminho ela precise se voltar para uma outra coisa. Pode ser que o interesse que você capture de um indivíduo quando ele faz um cadastro, e você acha que esse é o indivíduo, pode ser que esse indivíduo ele seja vários indivíduos ao longo de um tempo. Né? Pode ser que ele tinha um interesse inicial, mas o interesse dele foi mudando. Então a coisa precisa ir se adaptando conforme os interesses da pessoa vai mudando também. Né? Para continuar cativando, desafiando e desafiando, dando feedback. Comentando um estudo do JAMA, de 2017, que utilizou aparelhos monitores wearables para tentar facilitar a perda de peso do paciente. E os resultados foram totalmente opostos. Os pacientes que usaram os relógios, os monitores que davam feedback para os pacientes, foram os que menos perderam peso. Em comparação ao grupo que iam fazer o feedback com o profissional, né? Eles tinham feedback pessoal com o profissional. Mas aquelas pessoas que usavam o wearables, davam feedback para o paciente direto, esses pacientes não foram capazes de perder peso em relação a isso. Então, você vê que o comportamento do indivíduo é muito mais complexo do que você usar o aparelho. Faltou aquele feedback, faltou a recompensa, alguma coisa desse sentido. Só o device não vai fazer milagre. Eu acho que isso está meio claro. Só o device, só receber informação e devolver, receber e devolver. É a coisa da empatia, do profissional da saúde, o contato, né? Isso também é muito importante. Fora o risco dele estar fazendo tantos quilômetros sem alguma coisa.
educador físico, tem avaliação médica. Sem dúvida. E o risco? Não, enorme. Por isso que eu falei, um aplicativo, eu não estou dizendo que do ponto de vista médico ou do profissional de saúde o aplicativo está correto. Eu dei o exemplo porque ele muda a vida de muita gente. Ele muda. Né? Então, e ele muda porque ele embutiu coisas muito interessantes. Né? Mas o Facebook consegue engajar no nível assustador. Na verdade, ele trabalha já no vício, não no engajamento. O que ele faz? Por que a gente usa Facebook? Aliás, eu entrei no Facebook tem pouco tempo. Eu entrei para testar, porque todo mundo tinha Facebook, eu tinha LinkedIn, eu falei, vou entrar no Facebook. O que o Facebook faz? Eu tô vendo assim. O Facebook, primeiro, a gente tem uma necessidade de contar coisas legais. E essa necessidade está atrelada aos feedbacks que a gente vai receber dessas coisas legais. Tem muito a ver com a psicologia positiva. Né? Tem várias maneiras de você contar uma história para a pessoa que tem... Aliás, tem duas maneiras de você contar uma história para uma pessoa que tenha dois lados, um lado positivo e um lado negativo. Você pode contar o lado negativo, você pode contar o lado positivo. Os estudos mostram que as pessoas querem ouvir o lado positivo e são capazes de mudar muito mais ouvindo o lado positivo do que o lado negativo. Né? Uma doença que tem uma mortalidade de 10% tem uma sobrevida de 90%. Então, a sobrevida de 90% é muito melhor. Então, eu acho assim... as pessoas colocam coisas legais e recebem feedback dessas coisas legais, e ao mesmo tempo, quando elas colocam coisas não legais, coisas tristes, elas recebem o suporte social. E isso é uma coisa que a gente precisa, suporte social, feedbacks. Né? E o Facebook é uma maneira que a gente encontra para ter isso. Quer dizer, não estou dizendo que é por isso que as pessoas usam feedback, mas eu estou notando isso. O suporte social e os feedbacks são muito patentes no Facebook. Ninguém coloca uma coisa no Facebook porque não quer que não seja notada, né? Não quer receber um feedback. Né? Esse feedback e essa coisa que coloca diversas naturezas, mas a gente está esperando o feedback. Então, você mostrou a pesquisa do IBA, mostrando uma clusterização progressiva dos obesos. Né? Essa mudança do padrão do peso não foi baseado em recompensa. Ninguém era recompensado, eu acho, não sei, por ter se tornado obeso, mas mesmo assim contaminou pessoas ao seu redor, então um cluster de obesos que foi contaminando uma população. Tem algum entendimento de qual é o motivo que desencadeou essa clusterização de obesidade por conexão e não só por um ambiente? Porque senão não seria cluster, seria... Não, isso não foi por algum tipo de recompensa social? Será que teria uma forma sem recompensa social de você conseguir mudar o padrão clusterizado de volta, por exemplo? O que você está chamando de recompensa social? Vamos ver se a gente está pensando a mesma coisa. Gordinha, que bacana, mais bonito, sei lá. Não foi por isso. O que foi o seguinte, o meu comportamento, ele influencia diretamente as pessoas que estão ao meu redor. Então, vou dar um exemplo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia fez uma campanha para melhorar a saúde da população e usou como vetor as crianças. Foi na escola e ensinou as crianças como elas tinham que comer saudável. O que as crianças fizeram no seu ambiente, em casa, contaminaram positivamente o que deveria ter em casa, que as comidas saudáveis deveriam estar em casa, não vamos tomar refrigerante, vamos comer só saudável. Quando a gente pega um núcleo familiar, um núcleo social, e tem uma pessoa que é um vetor, e essa pessoa assume um comportamento, ele vai influenciar a sua volta. Né? Eu tenho um amigo, não encontro esse amigo faz tempo. Toda vez que eu encontro esse amigo gosta de comer em lugares não saudáveis, mas eu vou porque ele é meu amigo, eu quero preservar a amizade. Se a gente se encontrasse direto, é mais fácil, pelo tipo de alimento que ele come e o tipo de alimento que ele não come, eu sou mais é mais fácil eu aderir ao comportamento dele e ir sempre na churrascaria do que ele comer de vez em quando outra coisa mais leve. Ele não vai comer.
entendeu? Então, se a gente andasse juntos, talvez isso me afetasse. Então, o que se discute nesse paper é que você tem pessoas que assumem um comportamento de não fazer atividade física, de na hora que vai sair, em vez de sair para fazer uma caminhada, vai sair para jogar videogame, entendeu? Vai na casa de uma pessoa para ficar no videogame, pipoca, comida não saudável, e esse é o encontro social. Essa pessoa, uma pessoa que é um vetor, ela acaba influenciando todo o seu grupo. Então, os amigos, esposa, marido foram muito influenciados por esses vetores. Mas não tinha uma recompensa, não é porque é bonito, simplesmente era um comportamento. Por que a gente não consegue vetorizar de volta? Consegue. Você tem grupos aqui em São Paulo, no Brasil mesmo, de redução de peso, que daí os organizadores são os vetores, quer dizer, são os promotores, mas as próprias pessoas são influenciadoras. Quando chega lá um depoimento, olha, eu tinha esse problema, mas eu resolvi que eu queria perder peso, e aí eu perdi peso. E aí as pessoas veem que aquela pessoa foi capaz de perder peso, pensam assim, mas se ele foi capaz, por que eu também não sou capaz? E começa a se engajar. E daí, esses encontros, né, eles são semanais. E toda semana é a mesma coisa. Tem o grupo, tem as experiências do grupo e tem a sua meta individual, sua performance individual e o feedback que você vai receber. Então, no pior cenário, o pior cenário é assim, você foi lá, passou a semana inteira, comeu pra caramba, chegou lá, engordou 5 quilos, não cumpriu a meta, o seu feedback não é bom e você olha em volta, todo mundo emagreceu. Você vai tentar melhorar. Você vai, da próxima vez, querer primeiro superar você mesmo e depois chegar no grupo, né? Então, isso tem bastante literatura aqui, grupos. O Dr. Valentin Fuster estuda muito isso, grupos são mais efetivos para perda de peso do que indivíduos sozinhos tentando emagrecer. Você falou bastante da questão da percepção do indivíduo, né? Talvez seja o primeiro passo para conseguir engajar. Aí a gente associa com a educação de saúde. Aí você colocou, né, o estudo que você sustentava, que na teoria é uma população que tem acesso, tem um nível, né, diferenciado, e ainda assim a percepção de saúde deles foi muito ruim. Então, quais ferramentas, quais estratégias que a gente pode utilizar para melhorar a percepção de saúde da pessoa? A educação em saúde, e daí quando você fala educação em saúde, é um pouco mais trabalhoso do que a gente faz. O que a gente faz normalmente, a gente fala, a gente educa. Na realidade, você precisa ter certeza que o que você falou, o indivíduo fixou. Então, se fala muito no teach back. E se fala muito em ferramentas visuais e se fala muito em ferramentas que sejam concisas. Então, se você tem um calhamaço de informações para dar para o indivíduo, se você falar esse calhamaço, vai ter efeito. Se você entregar esse calhamaço, ele não vai ler. Agora, se você mostrar um vídeo de 2 minutos, ou se você mostrar 5 ou 6 pontos e você falar assim, você entendeu? Entendi. Então me explica o que você entendeu, o teach back. Isso tem muito mais efeito do que o próprio calhamaço. A quantidade de informações que ele vai reter é muito maior. Tem um pesquisador chamado Hayden Bosworth. É com quem eu tenho alguma colaboração, ele é da Duke, ele é um psicólogo da Duke University. Ele estuda comportamento. E ele está engajado numa aliança nos Estados Unidos para melhorar a aderência medicamentosa. Então, se vocês pegarem colocarem Hayden Bosworth, depois quem tiver interesse até mando as referências, ele descreve passo a passo o que a gente precisa fazer para melhorar a educação em saúde, portanto calibrar a percepção. Mas resumidamente é isso, a gente tem uma necessidade de passar tanta informação, não adianta. Concentre-se nas informações mais importantes, use ferramentas visuais, ou desenhos, ou vídeos, ou diagramas, e testem se o indivíduo reteve a informação, se ele não estava viajando e pensando no compromisso das 2 horas da tarde. Entendeu? Cigarro, né? Cheiro de cigarro, né? Eles colocar a imagem de pessoa. Essa do cigarro é uma teoria que eu não citei, porque ela é meio controversa, ela chama-se Protection Model. O Protection Model é uma teoria que pretende mudar o comportamento pelo terror, né? Então, ela tenta assustar o indivíduo para colocar uma situação em que ele vai estar, estatisticamente, ele tem uma chance de estar lá se ele persistir naquele hábito, e daí ele olha e fala, não quero estar lá.
Mas ela é muito pouco efetiva. Porque os tabagistas, por exemplo, não deixam de comprar caixinha. Eu já vi gente colocando papelzinho. Porque vem com celofane. Né? Eles pedem para trocar. Quando pega o dia que vai ficar broxa, ele pede para trocar. Troca por um desenho, troca um desenho um pouco melhor, ou ele coloca um papelzinho para cobrir aquilo. E também uma cartela vai durar quanto tempo? Pouco tempo, né? Então eles fazem isso. Então, e daí a controvérsia dessa teoria é porque às vezes ela investe tanto no terror que o indivíduo ele se fecha para mudança e fica completamente pré-contemplativo. Então, você não consegue mais entrar na casca do indivíduo para tentar mudar o comportamento. Mas se ele tinha alguma abertura, ele se fecha e você não consegue modificar. Então, eu, particularmente, das coisas que eu leio, não gosto muito dessa teoria. Agora, não significa que você não possa fazer vivências e projeções quando você está com o indivíduo. Porque eu não entrei em detalhes, mas tem algumas maneiras de você mudar de contemplação para ação. E, às vezes, quando você quer mudar, você pode usar o contexto social e familiar desse indivíduo. Você tem filhos? Tem. Pensa o benefício que você vai trazer para os seus filhos se você mudar o seu comportamento. Depois vem seus netos. Aí ele começa a imaginar o filho pequenininho, aí ele começa a imaginar os netos. Aí, às vezes, isso tem algum reflexo. Fiz parte desse grupo aí das crianças de saúde. Né? Eu fui advertido por uma fita métrica e uma frase. Eu fui perder 20 quilos logo em seguida. Passei a fazer parte do grupo de risco. Uma pessoa me avaliou, me deu as boas-vindas ao grupo de risco. Me impactou, muito jovem ainda para ter esses problemas todos. Né? Uma coisa interessante, seguindo um pouco daquela teoria do Charles Duhigg, do poder do hábito que ele usa lá, no meu caso funcionou muito bem a aplicação dos hábitos angulares. Você cria objetivos principais para você mudar elementos secundários, né, da transição. Por exemplo, a corrida da maratona foi muito eficaz, porque você, para poder participar de uma corrida de uma maratona, você precisa mudar dezenas de hábitos secundários. Né? Você cria um objetivo que se retroalimenta, não um objetivo que tem um fim em si mesmo. No caso, perder peso, quando eu conseguia perder peso, né, aquilo se tornava um fim em si mesmo. Perder peso acabou, não tem mais nada para seguir lá em diante. Quando existem hábitos recorrentes, exatamente, eles acabam tendo mais efetividade do que hábitos, objetivos que são standard, assim, que tem um fim em si mesmo. Exatamente, é muito legal. Esse livro é muito legal para quem é o poder do hábito, é muito, muito, muito interessante. Ele se complementa com aquilo que eu falei, porque na realidade para você, um hábito ele tem que ser substituído por um outro hábito. O hábito, ele tem o esforço do hábito e tem a recompensa. Quer dizer, a gente está falando da recompensa o tempo todo, né? E quando a gente se livra de um hábito, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar para a gente continuar tendo a recompensa. E de novo, eu acho que formas tecnológicas de entregar saúde podem trabalhar muito essa questão de recompensa. Isso é muito interessante. Mais dúvidas? Acho que talvez saia um pouquinho do contexto que está sendo discutido agora, mas eu tenho uma certa dúvida, mais uma questão de indagação assim, em relação às mudanças comportamentais em relação ao sexo. Escutando hoje na rádio a questão de homens, que homens precisam ser felizes, precisam, quer dizer, a teoria, né? Que precisam estar sempre mostrando para a família que é cuidar, que não sei o quê. Tem alguma coisa relacionada à mudança comportamental em relação ao sexo, ao gênero? Quer dizer, você diz assim, conseguem mudar mais? Se é mais difícil a mulher mudar ou o homem mudar? Eu acho assim, os dois são difíceis. Cada um tem suas particularidades, mas os dois, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se por um lado, eu não sei se eu concordo tanto com você assim, mas se por um lado o homem tem mais resistência, muitas vezes a mulher tem um pouco mais de barreiras, né? E então
O que eu tenho feito e que tem dado muito certo é, toda vez que tem uma oportunidade de envolver família, casais, dá muito certo, porque um ajuda o outro em todas essas fases e teorias comportamentais. Quer dizer, se um não está se priorizando tanto e não percebeu que tem o risco, o outro fica falando, tá vendo? Precisa, tal. Se o outro fala assim, não, eu não vou fazer exercício hoje, tal, não, você vai, vamos junto. Então, eu acho que para os dois, com as suas particularidades, é igualmente difícil mudar o comportamento. É um grande desafio. Aí já visto que, apesar de todos os esforços, as pessoas, elas estão, né, se a gente pega os dados epidemiológicos brasileiros, as pessoas estão aumentando o peso, estão cada vez mais sedentárias, elas não comem de maneira saudável, homens e mulheres, não tem muita diferença. Né? O que indaga é porque, assim, a maioria dos estudos, nos clinical trials, assim, são poucas mulheres que são incluídas nos estudos, então isso fica uma pulga atrás da orelha. A gente estuda muito poucas mulheres. Uma questão muito que todas as sociedades, elas chamam a atenção para a literatura, que olha, a gente está estudando poucas mulheres. A gente sempre estuda homem, é muito mais fácil para recrutar, mas as mulheres, às vezes, elas não são ouvidas por conta disso, porque elas não são estudadas. O que eu percebo, um pouco de literatura, um pouco da parte clínica, são, assim, eu acho que para os dois é difícil mudar, mas as mulheres... Primeiro tem uma coisa assim, a gente está falando aqui de doenças crônicas, doenças que incidem tanto em homens como em mulheres, e as doenças cardiovasculares são as doenças que mais incidem. As doenças do coração afetam mais as mulheres do que o próprio câncer de mama, né? E eu vejo as mulheres se cuidando muito mais em relação à parte ginecológica e até oncológica, e não se cuidando em relação... Então elas mandam o marido para o cardiologista e elas não vão. Né? Ou manda o marido para o urologista, ou manda o marido para o clínico, manda o marido se cuidar, e elas não vão, elas demoram mais a procurarem ajuda. Normalmente os homens eles procuram numa fase de prevenção e as mulheres procuram quando algo está acontecendo, né? A outra coisa é que, de maneira geral, no mundo atual, no núcleo familiar, normalmente é mais fácil o homem arranjar tempo para fazer o exercício do que a mulher, né? Isso, assim, de observação. Não estou dizendo que é certo ou errado, muito pelo contrário, eu acho errado, eu acho que deveria ser equânime. E por isso que eu acho tão importante o suporte social, no caso, o suporte familiar, a divisão, né? A gente quer estar bem, a gente quer estar bem juntos, por isso eu preciso ter meu tempo de me cuidar, você precisa ter seu tempo de se cuidar, e assim nós vamos nos cuidar e vamos ficar bem juntos, né? Núcleo familiar. E por isso que eu defendo tanto essa questão de grupo. Indivíduo, só trabalhar com o indivíduo tem muito menos efeito do que trabalhar com o núcleo familiar, com o grupo social. Você diz assim, para tentar melhorar algum resultado de alguma área? Alguma área específica ou genericamente? Não, eu acho assim, uma primeira maneira de engajar um indivíduo é escutar o indivíduo e tentar identificar quais são as prioridades para aquele indivíduo, quais são as expectativas, o que ele deseja. A gente, durante muitos anos, teve uma medicina muito paternalista. Chegava um indivíduo que praticamente não falava, a gente colhia exames, identificava coisas e dava uma prescrição e achava que estava tratando, né? A medicina mudou e hoje a gente deveria escutar muito mais. E o indivíduo, quando chega, se a gente quiser que ele se engaje em alguma coisa, ele precisa querer se engajar, né? Ele não precisa querer se engajar em tudo que ele precisa melhorar. Mas se ele quiser se engajar em uma das coisas, é muito mais fácil da gente ajudá-lo. E daí ajudá-lo é isso que a gente discutiu, quer dizer, estabelecer metas, acompanhar e dar feedbacks. E metas e feedbacks, na verdade, é uma das principais ferramentas que existem para melhorar o engajamento de uma pessoa.
elas partem principalmente do propósito. Então, a partir do momento que você identifica o propósito da mudança daquela ação, você se engaja, se retroalimenta e desenvolve novas atitudes. Exatamente. E acaba substituindo o hábito. Então, alguns hábitos angulares, que ele falou, podem fazer esse efeito de derramamento, que até na literatura chama de spillover, para outros hábitos. Então, o exercício modula o apetite, que assim modula o sono, e aí modula a disposição, o humor, e aí você vai puxando um hábito depois do outro. Então, na minha vivência de reabilitação, de educação física, a gente trabalhava muito com pequenas metas para os pacientes, dentro da própria reabilitação. E funcionava super bem, agora vamos checar muito bem. Então, é um projeto que é bem legal. O paciente ele tem várias portinhas, né, que a gente pode entrar. Algumas estão fechadas, não adianta bater, você não vai conseguir entrar de jeito nenhum. Mas algumas estão semi-abertas e algumas estão escancaradas. Essas que estão escancaradas, a gente entra e a gente acaba conseguindo abrir progressivamente as outras portas que estavam fechadas. É mais ou menos isso. Antigamente a gente ficava tentando insistir em abrir a porta e até tentar arrombar a porta. Não adianta. Essa porta ela precisa abrir de uma maneira tranquila, né? Então comece pela porta que está escancarada, que é mais fácil depois a gente abrir o resto. Porque às vezes ele mesmo identifica que está escancarado. Ele te identifica. A gente pode até ter, mas ele que vai te dizer, né, o que você quer, né, o que importa para você, o que você quer, onde você quer melhorar primeiro, né? Onde você quer estar daqui um ano? Como é que você quer estar daqui um ano? Vou compartilhar uma experiência que semana passada eu fiz um curso que era com o Dr. Fogg, que é o Stanford, e ele fala de uma metodologia que se chama Tiny Habits, como é que você introduz hábitos muito pequenininhos no seu dia a dia para você começar a fazer mais. Então, eu quero começar a meditar, né? Então tá, então você quer meditar, você não vai conseguir sentar e meditar uma hora. Então, você vai pegar um trigger, né, um ponto de gatilho, qual é? Então quando eu levantar, eu vou começar bem pequenininho, então eu vou fazer 2 respirações. E depois que fizer 2 respirações, eu vou falar, consegui, parabéns, 2 respirações. E daí no outro dia eu faço 3 respirações, e daí o caso que ele fala eu queria fazer flexão. Eu queria fazer flexão depois de fazer xixi. Hoje eu faço 60 flexões a cada xixi que eu faço no meu próprio banheiro. Então, mas é legal, é uma forma muito pequena, porque às vezes a gente fala, você tem que fazer atividade física, 40 minutos. Isso. E daí a pessoa fala, não, 40 minutos eu não vou conseguir fazer, já criamos uma barreira. Mas começa com 5 minutos. É isso. Faz 5 minutos, sobe de escada 2 andares. E aí vai... 5 minutos não é melhor que nada? Então ele já está tendo um efeito. E daí, quando ele gosta dos 5 minutos, daqui a pouco ele está fazendo 10 minutos. Daqui a pouco ele está fazendo que daqui a pouco ele não consegue passar a semana sem fazer o exercício, porque a gente sabe que libera uma série de substâncias endorfinas. Então, ele sente falta quando ele não faz. Então, essa é uma dica boa, né? Começar pequeno, devagar, tangível, mas que desafie, né? Porque ele sai da zona do conforto também. Eu recebi um vídeo hoje, é super rápido, dei uma olhada rápida, né? Que o próprio Albert Einstein fazendo uma propaganda que ele paga o Uber vai deixar uma esquina antes, com uma esquina antes, eu acho que você vai descer. Sim, é um incentivo do Albert Einstein, né? Dos cidadãos de caminhada, então você vai ter a coisa de graça de gente ver de uma esquina antes. Uma campanha legal. Essa é uma campanha muito legal. E isso me remete, não é o objetivo da campanha, mas teve alguns trabalhos também, e que aqui no Brasil é um pouco mais complicado, mas em relação ao incentivo financeiro para as pessoas. E também esses trabalhos de incentivo financeiro, eles produzem algum efeito durante algum tempo, mas depois de algum tempo, né, perde, difícil é manter. Né? Certo? Então, muito obrigado. Estou à disposição depois se alguém quiser conversar mais. Obrigado.